Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast MVP no YouTube, nas principais plataformas de áudio. Hoje eu estou aqui com um convidado especial, já vou falar por que é especial, o Humberto Matsuda da Kamai. Tudo bem, Humberto? Tudo jóia, um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Prazer é todo meu e explicando por que é um convidado especial, porque quando eu comecei, jovenzinho, jornalista, aprender esse mundo de Venture Capital, o Humberto foi um dos primeiros caras a me instruir, a me dar os primeiros passos nesse mundo de Venture Capital, né? Quando você atuava muito lá na BV Cap. Foi a gente se falava, então, queria te agradecer por me colocar no mundo das drogas aqui. Perdão, eu vou pedir desculpas. Mas, cara, muito bom estar com você agora novamente. E até aproveitar né, você já está há bastante tempo no mercado, até aproveitar isso para o gancho para o nosso primeiro papo aqui, que é, cara, o que você está vendo no mercado hoje? Como é que você está enxergando o mercado hoje? Quer dizer, avalanche da IA, até a gente fala no fim do episódio, a gente fala um pouquinho mais sobre as suas brincadeiras aí de proposições com IA. Mas o que você está vendo dessa avalanche? Nos últimos tempos a gente está falando do SaaS Apocalypse, né? Qual que é a sua leitura do mundo hoje? Eu acho que assim, vamos lá, a gente tem um tempo limitado, vamos escolher alguns temas aqui para abordar que eu acho que são relevantes para o pessoal. Com certeza IA é uma coisa que está trabalhando, forçando as pessoas a entender IA em muitas dimensões. Ou seja, não é só um problema de startups e venture capital, é uma questão que muda como a sociedade consome informação, consome serviços, afeta como a gente avalia uma startup, como a gente entende as oportunidades de longo prazo, muda cenários de tendências, né? Junto com o IA, a gente está falando num momento onde aumento de guerras internacional, a gente está falando um momento onde a gente tem, em termos de crescimento econômico global, um nível de incertezas muito grande. Então, a percepção de risco global para tudo aumentou para caramba. A gente tem algumas tendências muito fortes em questões de agro, que estão intimamente relacionadas a mudanças climáticas. Então, quando a gente olha para Venture Capital como um universo maior, tem muita coisa rolando que está mudando a relação de startups com fundos e de fundos com investidores de fundos. Sim. Né? Que muda como se avalia uma startup, como se faz projeções, como se cria expectativas do que é possível conseguir, risco de saída, o que era 10 anos atrás versus a hoje. Hoje não tem saída já há quanto tempo? É um universo. E como que você analisa potenciais saídas para investimentos hoje, daqui a 5, 10 anos? Pois é. Então, o que a gente tem na prática é que muitos dos modelos tradicionais de trabalhar com venture capital, eles estão ficando ultrapassados, eles estão ficando ineficientes. Legal. E aí se faz necessário, vem sendo exigido dos profissionais dessa área, uma atualização, uma mudança de mindset para muitas coisas, uma nova régua de risco para muitas coisas. Inclusive, isso é um bom ponto, porque, quer dizer, durante acho que muito tempo, ou sei lá, ainda hoje, fazer venture capital é comprar o Venture Deals, né? Senta lá, até o Brian Brackoff conta essa história, né? Que ele não sabia nada de Venture Capital, comprou Venture Deals num voo ali pra Califórnia e foi lendo e falou, tá bom, é assim que tem que fazer. Mas, cara, acho que se você for pensar, desde a década de 50, quando o Venture Capital foi inventado, é praticamente o mesmo jeito, né? O Venture Capital funciona, a indústria de Venture Capital, mas não sei, liberdade poética de jornalista, mas me parece que esse modelo tá quebrado. A gente precisa de um modelo novo para Venture Capital. Como profissional, eu não diria quebrado. Quebrado acho que não é a palavra, mas com certeza é um momento de ruptura de modelos. O que foi feito, ou como se trabalhava nesses assuntos nos últimos anos, ele provavelmente, o profissional vai ter que se adaptar. Ele vai ter que repensar como construir relacionamento, como construir deal flow, como ser capaz de ajudar as startups. Né? Porque muitas das ofertas que um VC fazia 5, 10 anos atrás, vou organizar o teu pipeline, isso tudo hoje em dia tem software para isso, e agora AI que faz. AI que faz. Estruturar vendas, estruturar automação de marketing. Poxa, tem muita coisa que há 2 anos atrás requeria um certo estudo, uma dedicação um pouco mais demorada, que em 5 minutos hoje você tem
um Claude que te mapeia todas essas Exato. coisas. Cria um walkthrough que te dá step by step o que fazer, que te organiza a casa, né? É óbvio que a gente ainda não existe IA de verdade, né? Mas o que existe de ferramentas, de grandes modelos de linguagem úteis pra caramba é inegável. Bom, aí tem uma boa discussão de IA, o que é IA de verdade, né? É um outro capítulo, outro desdobramento. Tem muita coisa legal aí de IA. IA hoje em dia, acho que virou um termo que nem inovação, né? Durante muito tempo usou-se inovação para tudo, qualquer coisa que é legal, diferente, digital, né? Mas a verdade é que a evolução da indústria de IA, antes da gente querer entrar num conceito de um organismo digital ou uma inteligência realmente independente, a gente tem questões super relevantes para lidar, que é a questão de servidores, recursos energéticos para rodar IA, recursos hídricos né? Que são temas que vão tocar, inclusive, impacto social, impacto ambiental. Já começam algumas comunidades já se manifestando contrárias à instalação de data centers e tal, né? Pois é. E eu acho que tem muita falta de informação para o público em geral. Os data centers talvez sejam as novas torres de celular, né? Então. Mas a torre de celular, ela concorre pouco com os recursos humanos. Os novos data centers, eles precisam, né? Disputam mais recursos do que qualquer outro tipo de tecnologia anterior. Esse é um paradigma que a gente não está acostumado. Porque a evolução também do digital, ela foi muito feita à margem do conhecimento técnico do público. Muita gente não fazia ideia de quanta energia se gasta quando você faz uma busca uma ferramenta de busca, quanto o data center lá consome de energia, o que isso tem de impacto ambiental, emissões de carbono. Com isso, né? Agora vai começar a ficar muito mais evidente, ou vai ser muito mais pessoal a relação do consumidor com esse tipo de necessidade de produção. Você acha que voltou nesse ponto das ferramentas, você acha que hoje, não vou dizer chegar ao limite de ter uma empresa tocada por IA, mas hoje, com as ferramentas de IA disponíveis, já dá para você ter uma gestão melhor da companhia? Já dá para você delegar tarefas de gestão de uma companhia para IA? Vamos lá. Acho que aí tem dois tipos de serviços disponíveis. Você tem os de prateleira, que você entra lá no Search Engine e acha as IAs, as startups que já estão fornecendo isso diretamente, versus você também criar dentro da sua própria empresa um ambiente de treinamento e construção de ferramentas, agentes tailor-made para a tua necessidade. Né? Eu diria que, assim, do ponto de vista de capacidade técnica, sim, dá para automatizar já muita coisa. Tudo que é de back-office, marketing, vendas, recursos humanos, a maioria dessas coisas já existem ferramentas que funcionam praticamente sozinhas. Óbvio que aí também tem uma questão de compliance, uma questão de ser empreendedor e assumir risco. Ser startupeiro assumir mais risco ainda. Mentira. Né? É sério? Então, se você tivesse me falado isso lá atrás, quando a gente começou a conversar, talvez eu não estivesse aqui. Enfim. Mas então... Te elogiei, mas agora tem que... Não, por isso que eu pedi desculpas. Dependendo do nível de risco que você está disposto a correr, você pode deixar mais coisas ou menos coisas, mais automáticas, menos automáticas. Né? Agora, que é possível criar esse parque de agentes, é óbvio. Assim, o que você não tiver capaz de desenvolver interno, tem externo. Inclusive, recentemente, eu dei um treinamento para um grupo de startups de como fazer um critério do que você desenvolver internamente e externamente. Boa. Legal. Para uma grande corporação é o build or buy, né? Exatamente. A startup tem a opção do buy, mas... mas você pode contratar serviços de IA das coisas que não são core ou que são comuns a outras startups. Porque aí vai ter alguém mais especializado em resolver o problema de todo mundo de maneira horizontal. Pô, legal. Então, sem dar o segredo que você não... Né, ou dar o contato para você vender essa palestra, não, mas sem dar o segredo. Esse é um palco que a gente pode desenvolver aí a qualquer hora. Não é um curso que eu vendo. Tava batendo um papo com... Tá perdendo dinheiro aí. Pode conversar, não tem problema. Faz uma parceria aqui e a gente vende junto.
Mas como você avalia o que dentro da tua organização realmente é algo que você vai fazer melhor que os outros. Então não faz sentido você comprar de alguém que está fazendo. Né? E aí, para isso você tem que ter Open Kimono, ter uma estratégia clara, ter toda a maturidade para poder definir, não, isso aqui, nós, como startup X, nos propomos ser bons nisso. Então, não dá para eu ser muito foda, pode falar foda? Foda. Muito foda nisso. Aqui é meu. Então, se eu for depender de terceiros para fazer o meu core. Entendeu? Então, assim, se essa é a tua área de expertise, esse é o teu roadmap, cara, isso aqui tem que estar dentro. Tá. O que disso é acessório, o que disso é fundamental? O que for acessório dá para terceirizar, comprar de outra IA, entendeu? Tá. Mas a hora de, por exemplo, isso em última instância é um fundador não técnico, um jornalista, um Gustavo da vida, ir lá num Lovable e montar uma empresa em cima de um Lovable, assim. Você, como investidor, você investiria numa startup que usa, né, que tem isso? Vamos lá. Vou separar algumas respostas Tá. para a gente não ter problema depois de interpretação. Como Kamai, a gente tem uma estratégia e tem uma visão de mercado onde a gente busca soluções de IA que enquadram em certas teses e certos modelos de atuação que a gente busca. Eu, pessoalmente, como não sou um fundo corporativo na pessoa física, eu já olho o mercado de maneira, talvez, mais de dia a dia. Tá. É uma discussão que a gente está tendo lá na Kamai, por exemplo, é assim, você tem lá, estou chutando aqui os números, eu não lembro exatamente, 70%, 80%, 60% das pessoas ainda não usam IA. 30% já estão usando IA em algum nível básico. 19% pagam e usam IA com uma certa recorrência, então de maneira consciente usando IA. E 0,0 qualquer coisa está usando IA hardcore, fazendo os próprios agentes, programando e sendo um player do mercado de IA e não simplesmente consumidor, né? Qual desses universos você acha que seria o mais atraente para investimento? Ao 0, o cara tamanho. Se você estiver lá no Vale do Silício com um budget do tamanho do Google, eu também focaria nesse 0,1 qualquer coisa. Tá. Mas na prática, eu acho que tem muito mais dinheiro na mesa em ajudar esses 40%, 60% da população que ainda não sabem do que a gente está falando. Tá. É o cara que vai usar o ônibus, self-driving bus, e não faz ideia do que está rolando. E não tá nem aí também, ele quer que o ônibus chegue no horário. Né? Isso. É isso. Exatamente. Então tem um universo de agentes e serviços e coisas que vão surgir que não estão aqui nesse top tier de uso de conhecimento. Então eu aposto muito nesse universo. A gente, como Kamai, tendo os nossos LPs, né, a gente tem a Arcor, Coca, Bimbo, Coca-Cola, a gente tem dentro da estratégia de cada uma dessas corporações as áreas de interesse onde a gente está buscando serviços de IA, seja em logística, seja em IoT, seja uma parte industrial, parte agro. Tá. Aí tem já um outro layer de análise. Mas, via de regra, é um tema que vai permear qualquer tipo de atividade de investimento de venture capital. Né? A gente teve aí nos últimos anos uma onda de startups e fundos que se beneficiaram muito da digitalização das empresas. Sim. Agora a nova onda e a ialização, adoção de IA, né? Só que se o universo de digitalização de empresas teve um certo tempo de latência, um certo budget e um certo ritmo, a gente está falando de um universo agora que vai ser muito mais rápido, envolvendo muito mais dinheiro, com impactos talvez muito mais profundos do que simplesmente você sair do analógico para o digital. E com mudança muito mais rápida, né? Porque, por quanto tempo a gente falou de digitalização, quer dizer, as empresas tiveram tempo para... Não vou dizer que também tiveram tempo para se digitalizar, mas tiveram tempo para digerir um pouco ali e ver para onde ia. A IA, não, o 2023 era IA generativa, 2026 já é a gente. Isso. Né? Então, eu tava fazendo um negócio aqui, agora já é um outro negócio. Eu vou te dar uma perspectiva da lógica corporativa disso, né? Que agora você tá legal. Estratégia. Quando a gente fala de estratégia, você tem dentro de
pegar lá o exemplo do Gartner, né, que é muito conhecido pelo Hype Cycle. Né? Quanto tempo um late adopter tinha para entrar na onda da digitalização? Versus quanto tempo um late adopter tem para entrar. Então, o conforto emocional das pessoas ficar condicionando o movimento estratégico das empresas, a gente está falando uma assunção de um novo tipo de risco que talvez a gente não discutisse corporativamente há 5 anos atrás. É verdade. Entendeu? Então, a falta de informação, falta de clareza, falta de envolvimento no ecossistema para ver o que realmente é espuma, o que realmente tem conteúdo, o que realmente gera resultado, gera uma insegurança e um nível de ansiedade nos executivos que muitas vezes levam a tomadas de decisões precipitadas e que são caras. É uma boa, um bom ponto esse até, porque investimento corporativo, né, e o contato com inovação aberta e tal, tem ciclos, né, tem uma época que está um pouco mais fala-se mais, aí algumas empresas investem muito, saem porque gastou demais e tal, depois então tem várias fases, assim. Hoje eu acho que pela percepção externa, parece que está naquela fase de baixa de novo. Muita gente que, né, ressaca um pouco do que aconteceu ali, sei lá, 24, né, a onda dos CVCs ali. Como que você enxerga, vendo agora pelo lado ótica corporativo quando você está, como que você enxerga hoje o posicionamento das empresas em relação ao relacionamento com o ecossistema? Eu acho que está rolando um processo de maturidade. Talvez não. Até pouco tempo atrás, a gente fala 5, 10 anos atrás, CVCs no Brasil era uma coisa que não tinha nem o label de CVC, quando tinha. Então a maioria das empresas sequer sabiam, mexiam com isso. Era, né? E aí, obviamente, veio uma onda onde, por conta de exemplos internacionais, por conta de necessidade de inovação, por conta do movimento de digitalização, criou-se uma tendência, um ponto comum de adoção de criação de CVCs. Primeira coisa que a gente tem que olhar aí é que CVC não é tudo igual. Então todos esses estudos que colocam CVCs todos numa mesma caixinha, eles já pecam porque eles tratam CVCs como se fossem fundos de venture capital, uma categoria de fundo de venture capital que são super homogêneos, não são. Né? CVC, por definição, se for bem feito, ele está muito mais alinhado e com a identidade própria alinhada com a corporação do que com outros CVCs. Então começa aí. Ok. Segundo, que quando você começa a criar, você tem um processo de aprendizado, de testes, de adaptação. Olhando de fora, parece muito simples como um CVC se integra na corporação. Mas no dia a dia, isso é complexo pra caramba. Você vai ter um cara do CVC mexendo com uma startup que ainda ninguém conhece na corporação, enchendo o saco do diretor de logística para usar isso, enchendo o saco do diretor de não sei o que. Não é fácil. E o cara tá com os pepinos dele, com as coisas dele ali. E ele não virou diretor dando sim para qualquer um, fazendo qualquer coisa, loucura, testando qualquer coisa. Então, essa dinâmica de como o CVC se integra e se relaciona com uma empresa não é trivial. Tá. E esse ritmo de azeitamento não dá para você prever de fora. Pode ter políticas internas que facilitam, políticas internas que dificultam, compliance, autonomia das diretorias. Sim. Aí por isso eu volto. Tratar todo o CVC como CVC igual a outros CVCs é absurdo. Legal. Tem companhias que são gigantescas, que as regras de compliance e governança são extremamente rígidas e dificultam pra caramba a atuação do CVC. Tem outras companhias que têm umas regras mais flexíveis, talvez sejam menores, ou tem dono muito claro, e aí a governança é um pouco mais simples e consegue facilitar essa relação do CVC com as áreas de negócio, né? Mas não dá para trazer uma regra universal. Tá. Aí, quando a gente tem esse período de adaptação, de compreensão de como funciona um CVC, eu acho que a gente chega nesse momento que a gente está hoje, onde as companhias conseguem, de maneira um pouco mais clara, definir o que faz sentido para elas individualmente de um CVC. Tá. Tanto em termos estratégicos, como em termos financeiros, budget para rodar isso, tempo disponível para esperar resultado.
Porque essa questão do tempo é importante, porque, pô, só pensar um VC, né, um fundo de venture capital é 10 anos, né? Captar, Normalmente, sim. né, teoricamente, né, ali na regra geral é isso. Dentro de uma corporação é aquele negócio, pô, qual que é o ciclo de um executivo? É 3, 4 anos, é um CEO ou um diretor e tal. Esse cara vai sair, e aí Na média. na média, Na média. na média, já 10 menos, né? Fica mais, claro. Exatamente. Lógico. Mas vou pensar na vida útil do cara ali, ele vai deixar um negócio, né? Se ele, sei lá, 3, 4 anos ele vai sair, ele vai deixar um negócio que vai maturar em 10 anos, ninguém vai reconhecer o trabalho dele, né? Então, essa coisa, sempre que eu vejo uma empresa falando, vou dedicar centenas de milhões para um fundo de CVC em 5 anos. Tá, cara, cadê? Tá numa scroll ali, tá no balanço? Não, tá uma promessa de um dia, quem sabe, talvez, que pode ser o milhão, o centena de milhão, mas depois o cara fala, não, peraí, não, vamos cortar um zero aqui, vai ser dezena de milhão. Fica muito. E esse comprometimento com o ecossistema, né? Então, acho que a primeira coisa interessante de prestar atenção nessas relações é como que você está avaliando o resultado do CVC. Da forma como você descreveu, que acho que é a mais intuitiva, é a forma como você avaliaria um fundo de venture capital normal. Tá. Certo? Vamos investir nesse fundo, esperar eles rodarem, vai ter as startups que dão errado, depois sobra as que dão certo, vamos ver como que vende essas startups e como que vira retorno, né? Já é difícil e complicado para investimento financeiro em venture capital. Quando a gente olha num CVC... Quem trabalha só com isso, né, vamos dizer assim. Se a corporação olhar para um CVC, simplesmente avaliar o antes e o depois, e portanto um executivo que tem uma vida corporativa mais curta, vai virar um negócio idiosincrático e não vai fazer sentido nenhum. Justo. Por isso que é importantíssimo que o CVC tenha essas relações internas dentro da corporação, para que as startups já gerem benefícios e resultados positivos para a corporação mais rapidamente na entrada. Tá. A gente na Camai trabalha inclusive com uma ideia de gerar resultados, inclusive com startups que não sejam exclusivamente do portfólio. Que eu estava te contando, a gente tem a Overboost, isso, né? Isso. Dentro da Overboost a gente tem 3 pilares, ou 3 unidades de negócio. Uma é o fundo de CVC Venture Capital, mas a gente também tem um braço de consultoria, onde a gente ajuda as corporações a criarem programas de inovação, consultoria tradicional de inovação mais software, onde a gente ajuda a administrar essas relações com as startups. Por software, interessante. Por software, a gente tem desenvolver um software proprietário e temos também uma terceira área de negócios que são uns eventos que a gente promove, que chama Camai Code, como a gente fizeram no Museu da Manhã lá no Rio, onde a gente consegue facilitar a relação entre startups e corporações, e aí não só investidores do nosso fundo, Legal. Corporações diversas, a gente está trouxe lá para o Rio Notion, BASF, Globo, um monte de corporações legais para participar do nosso evento, onde a gente consegue mostrar para as startups como essas grandes empresas funcionam, as necessidades que elas têm para poder contratar uma startup, facilitar, criar, ajustar a expectativa das startups e, ao mesmo tempo, para um grupo de executivos que se dispõem a trabalhar dentro dessa conferência, a gente ajuda esse pessoal a entender como olhar uma startup, como se relacionar com uma startup, avaliar o resultado de uma POC. Quais medidas usar para avaliar, né? Porque ninguém vai colocar um budget gigante ou expor o seu próprio negócio para uma startup desconhecida, um produto inovador. Você, por definição, vai limitar risco e disponibilizar algo pequeno. Mas, às vezes, se for pequeno demais, não dá para avaliar resultado. É isso. Pois é. Então, a gente consegue, nessa hora, ajudar as corporações a criarem um teste mínimo para conclusões, definir quais são os KPIs que vão realmente comprovar que deu resultado, ajustar budgets, o cronograma desses testes, desses POCs. Então, acaba sendo uma terceira unidade de negócio onde, para resolver isso, para deixar tudo dinâmico, a gente conta, inclusive, com outras startups do ecossistema participando
trazendo novas legal. soluções e trabalha essas duas coisas em paralelo. Não é porque a empresa faz negócios que a gente vai investir ou as análises são independentes. Isso. Análise de investimento é análise de investimento. É isso que eu ia te E perguntar. aproximação comercial é aproximação comercial. Não é funil. Então não é pipeline, você gera, né, topo de funil para você investir depois. Muitas vezes o que é a solução mais importante ou mais relevante para uma corporação vem de uma startup que não tem um perfil de crescimento compatível com venture capital, por exemplo. Poxa, legal isso. E essa maturidade é importante também. Exato. Se um CVC de uma grande corporação colocar para dentro do portfólio muitas startups que não são, do ponto de vista de resultado financeiro, tão compatíveis ou parecidas com outras empresas de venture capital, isso também tem que ser feito de maneira pensada e controlada, porque isso vai afetar retorno financeiro, muito embora possa gerar retornos operacionais e estratégicos. Porque, de novo, voltando na lógica do venture capital, que muita gente fala, né, ou os mais puritanos do VC reclamam ou rotulam o CVC, que é a seleção adversa, né? CVC só pega o que o VC não quis, né? Então, mas, na verdade, não é essa a visão, né? Às vezes o cara, beleza, não tem um potencial de 100x, 100x ali, mas, cara, ele resolve um problema, um baita problema. Tá ótimo, é isso. Eu aí tenho uma visão super liberal. No seguinte sentido. A startup vai escolher o melhor dinheiro que ajuda ela a crescer. Naquele momento. Então tá bom, qual que é o melhor dinheiro para entrar numa startup? É o cliente. É o maior valuation? Não deveria ser. Eu diria que é o faturamento. Sim. Receita. Que fundo de venture capital puro gera faturamento para startup? Eu, como CVC, eu consigo gerar faturamento para startup. De largada, né? Isso. Então, na prática, na verdade, assim... Simplesmente não fazendo POCs gratuitas, né? Exatamente. Exatamente. POC tem que ser paga. Se você faz uma POC gratuita com uma empresa grande, é uma relação. Uma startup normalmente não tem condições financeiras de fazer uma POC gratuita. Não. Especialmente se entrar na área de hardware, insumos, né? Então, todo o fundo de investimento, todo investidor anjo, ele tem que ter um superpoder para ele agregar para a startup. Qual que é a sua capacidade? O que é o teu diferencial? O que eu vou trazer? Por que ele vai pegar o seu dinheiro e não de outro? O que você faz de diferente dos outros caras que têm dinheiro, né? No caso da Kamai, a gente tem todo esse corpo de inovação, da conferência, do relacionamento próximo às corporações. Inclusive, a gente bate muito na nossa propaganda de falar assim, olha, eu reduzo o risco para a corporação contratar startups e, do outro lado, eu ajudo a startup a internacionalizar com receita. Legal. Você estava contando do caso de uma... A gente está aqui no Cubo hoje, você está vendo uma startup aqui, residente a Logshare, que tá... A gente investiu na Logshare e a gente está trabalhando com a Logshare numa tese de expansão internacional, mas sempre baseado nas plataformas da Coca-Cola, da Arcor, da Bimbo, onde a gente consegue gerar receita para a Logshare em outros países. Pois, você chega num outro país, falando que você já tem esse cara, você tem um cliente e é uma Fenza, é uma Arcor, é uma Bimbo, é outra coisa, né? Isso. Só um disclaimer, a gente é Coca-Cola Company. Coca-Cola Company? Isso. Desculpa. Fenza faz parte do nosso ecossistema de engarrafadores. Coca-Cola Company? Isso. Caramba, que louco. Agora a gente me surpreendeu ainda mais. E a gente trabalha não só a Latinoamérica, mas também Iberoaméricas. Então a gente pega Portugal, Espanha e América Latina. Legal. E aí falando um pouco então até do né, que o CVC ganhou um pouco mais de preeminência nos últimos tempos pela crise do VC, né, pelo inverno do VC, aí a gente está falando um pouco dessa ótica e tal. Então não deveria se ver como dinheiros concorrentes, então. Não tenho dinheiro do VC, eu vou pro dinheiro do CVC. Não deveria ser essa... Não. Eu acho que aí tem muito mais a ver com o que a startup faz. Tá. Se você é uma startup B2C, você tem um universo de coisas para decidir e pode ter apoio ou não de certas corporações do teu universo, né? Uma startup que esteja aí no ramo de aplicativos para, sei lá, para
logística, tipo um Uber da vida, vai ter um apetite ou um appeal para certos fundos de venture capital e vai ter um appeal para corporações de maneira diferente. Corporações na área de logística, de transporte, mais diferente do que uma corporação na área de mineração ou energia, né? Então, tem uma série de nuances que dependem muito mais do que a startup faz, do que olhar para o mercado em geral e falar assim, tem dinheiro, não tem dinheiro. O dinheiro tá aqui, o dinheiro tá aqui. Obviamente, existe um momento difícil de aumento de percepção de risco global, onde os investidores que investem em fundos de venture capital estão mais conservadores, investindo menos em venture capital, private equity. Isso faz com que a liquidez do sistema de venture capital global reduza, que o custo de capital aumente, baixa a valuation de startups, né? Mas do ponto de vista de necessidades de dia a dia, estratégico, visão de longo prazo, as corporações precisam de soluções e vão continuar precisando. Seja investindo via CVC, seja contratando diretamente, seja comprando uma solução de alguma outra empresa que desenvolveu algo que resolva. Então, por um lado, talvez a gente falar do financeiro, da lógica pura financeira de investimento de venture capital, é um inverno, com certeza. Agora, quando a gente olha o venture capital como uma máquina de solução, de inovação, essa necessidade ela não para porque o custo do dinheiro está caro ou porque o family office quer investir em renda fixa e não em venture capital. Boa. Né? E aí, até aproveitando, você falou de estudos ou de coisas, quer dizer, recentemente saiu aquele estudo da Spectra falando que os fundos CVC não dão resultado. Recebi algumas pessoas chorando as pitangas, reclamando, falando que o estudo leva em consideração poucos fundos, a safra ali que ele pega talvez não seja a melhor. Qual que é a sua leitura dessa crítica aos CVCs? Eu acho que tem que entender quem são os players e qual que é a intenção ali, né? A Spectra, antes de mais nada, a gente tem que ver que é um Fund of Funds. Fund of Funds não é uma corporação. Fund of Funds é um investidor financeiro. Eles estão acessando o mercado de capitais e olhando oportunidades de retorno e comparando quanto o venture capital dá versus private equity, versus real estate, versus renda variável. Quando a gente olha para fundos tradicionais de venture capital, acho que é uma comparação válida. Mas quando a gente faz o recorte de venture capital, o resultado já não é igual ao do CVC. De venture capital, a gente tem muito mais dados históricos, a gente tem dados de outros países para comparar. Seria necessário fazer uma série de ajustes de câmbio, de inflação, mas vamos lá, dá para fazer. Quando eu falo de CVCs, eu olho para CVCs, eu acho que é muito complicado querer colocar todos os CVCs na mesma caixinha, por todos esses motivos que a gente estava falando. Se o CVC ele é bem feito, ele está muito mais orientado na estratégia da corporação que criou o CVC do que uma lógica puramente financeira de retorno. E se a gente tentar avaliar o CVC, comparar que nem um fundo de venture capital normal, só com dinheiro que entra, dinheiro que sai, primeiro que a gente não tem um universo de CVCs tão grande que nem de fundos de venture capital para normalizar. Segundo, a gente não tem um histórico tão grande para poder normalizar no tempo, fazer os ajustes de risco, crises, câmbio, inflação. Fora isso, eu, como operador de CVC, eu te garanto que eu tenho muito mais coisas no meu prato para tomar a decisão se é um bom investimento ou não, porque eu conheço as necessidades estratégicas das corporações que são clientes nossas, do que eu olhar e... De quem está de fora. Né? Exatamente. Tem questões sensíveis que são internas, sigilosas. Dentro da estratégia das corporações, a gente tem os horizontes estratégicos, então a gente está olhando muito mais coisas para H2, H3, que são coisas que normalmente não são difundidas, divulgadas amplamente no mercado. Então pode ter um fundo de CVC de uma outra corporação que eu não tenho relacionamento, que olhando de fora você vai falar assim, putz, o resultado financeiro desse portfólio tá lento, não estou vendo chegar, mas do ponto de vista operacional tá todo mundo comemorando e super feliz, porque as startups daquele portfólio resolveram aquele problema que eles não conseguiam ambiental, resolveu o problema de logística, resolveu o problema de fornecedores, né? Então, o propósito do CVC, por definição, ele é maior, ele é mais complexo do que uma
uma análise financeira. Então, talvez o que a gente possa depender de um estudo que a Spectra fez é que para a gente misturar dentro de um fundo dinheiro financeiro, de um family office, de um fund of funds, com um dinheiro de uma corporação que tem uma estratégia clara e definida, tem que ter muito alinhamento, tem que ser muito bem feito para não ter esse descompasso e ninguém ficar bravo depois. Expectativas, né? Alinhamento de expectativas, né? A paciência estratégica é diferente da paciência financeira. O apetite de risco estratégico é totalmente diferente do apetite de risco financeiro. Né? Quando você olha para a parte tecnológica, eu tenho duas opcionalidades. Eu tento com essa startup, eu continuo convivendo com minha plataforma industrial ineficaz. Quando eu olho para o mundo financeiro, eu estou comparando a startup com renda fixa, com renda variável, entendeu? Então são dinâmicas de né? entendeu? Então eu não conheço a metodologia, não vi detalhes do estudo, não sei que tipos de informações estratégicas foram disponibilizadas para a Spectra, mas eu acho muito difícil. É uma comparação meio que até queria entender a motivação, porque fundos de CVC geralmente não são abertos. Dá uma ligada aí pro Beto. Não, porque CVC geralmente não está aberto para dinheiro de fora. Tá. Né? Então, falar que o CVC está indo mal, está indo bem, tipo, para o mercado que está procurando opções de fundos. Motivação para isso, né? Mas eu acho que eu já acho difícil para membros das corporações com as quais a gente trabalha, que não estão envolvidas no dia a dia do fundo, conseguirem fazer essa avaliação, muito menos gente de fora. Eu ouvo falar de corporações que eu não conheço, não tenho relacionamento, né? Beto, agora vou estrear aqui com você uma nova sessão, aqui, um novo segmento do podcast, como que você tem usado a IA. A gente brincou aqui no começo, você me mostrou aqui umas composições que você tem feito, então você é músico e tal, então eu queria que você me falasse um pouco o que você tem usado, né, na pessoa física e também na pessoa jurídica para trabalhar. Eu vou inverter a resposta para ficar mais fácil. O que a gente tem hoje é uma série de agentes ou de plataformazinhas que a gente pode brincar, usar para vários fins, né? Quando eu olho para o corporativo, a gente primeiro tem toda a questão de governança, do compliance, do que a gente pode usar, não usar. Mas eu tenho usado bastante o Gemini para fazer pesquisas, né? Porque o Gemini dentro do Google acessa uma série de bases de dados para fazer resumos de vídeos no YouTube. O Gemini é uma mão na roda. Então, dependendo do conteúdo, dependendo do objeto de pesquisa, eu uso muito o Gemini. Tá. Eu tenho usado também bastante o Claude para construção de modelos, para programação básica. No meu dia a dia eu não preciso desenvolver software, mas a gente tem criado vários templates e vários modelos de planilhas, de sisteminhas, para facilitar a vida do analista, para processar um pitch, para criar uma rotina de due diligence mais eficaz. Que nem a gente estava falando, né? O meu último desafio que eu tenho trabalhado com o Claude é criar um modelinho para simplificar a análise de exit daqui a 5, 10 anos. Então ele tem que puxar perguntas, ele tem que puxar pesquisas que estão disponíveis na internet e ao mesmo tempo conduzir o analista para usar a ferramenta de maneira a gerar um resultado interessante. Legal. Ainda a gente não usa nada sem supervisão humana, tudo que é cuspido do outro lado é controlado. Tá. Uso também o Copilot bastante para legal. Dentro do corpo do Office, o Copilot me resolve muita coisa de Excel, de PowerPoint. Então também é uma mão na roda que os outros LLMs eles não são tão versados em ambiente Windows como o Copilot. Legal. Então veja aí uma especialização, né? Tipo, o Microsoft Windows é o Copilot, né? E cada segmento ou cada área é um cara que tem a sua especialização ali. Né? Isso. E para questões para fins pessoais, eu uso mais o ChatGPT. Né? Eu estava te contando que eu
adotei a plataforma Samsung e o ChatGPT ele já vem integrado, né, no Samsung. Então isso também tem criado várias coisas de automação de dia a dia, de saúde. Tipo, pegar os dados do meu Samsung Health e cruzar com os meus do que eu tô comendo para viagem. Então, isso tudo vai criando pequenas rotinazinhas que vão me ajudando. E o ChatGPT tem um feature que eu particularmente uso, que é acessar o histórico de conversas para... que é a história do negócio do Claude, que você tem que carregar o histórico, né? Então, para as questões pessoais, desde que eu não use a minha conta do ChatGPT para mais nada, ele vai ficando melhor para... mas você está se arriscando, expondo. Bom, eu sei o que eu estou abrindo para o ChatGPT. Eles não têm acesso a todos os meus dados, mas eu tenho alguns temas, algumas linhas de uso pessoal que eu estou curtindo muito, tanto os temas de interesse que ele vai desenvolvendo pesquisas e me ajudando a estudar mais física quântica, música, aquelas coisas que são de interesse, são de dia a dia, mas que você não tem que arranjar tempo para organizar, né? Fazer rotina de exercício, acompanhar os filmes que eu sei que ainda não lançaram, para ver quando que eles vão lançar, se muda o que é, sabe essas coisas. Legal. Publicação de autores que eu gosto, né? Então, conforme ele vai aprendendo o que eu gosto, ele vai começando a ficar ele vai ficando cada vez mais eficiente em trocar figurinha comigo, bater bola. E as músicas? Me fala um pouco disso, que eu achei legal essa questão. Eu, quando era criança, eu aprendi a tocar piano, aí depois na adolescência tive banda, cabeludo. Sério? É mesmo? Banda de heavy metal, tal, tecladista. Mas aí na pandemia eu resolvi aprender a tocar baixo, comecei a levar o baixo um pouco mais a sério. Fiz até curso de luthieria para aprender a construir instrumentos musicais. Aprendeu, construiu alguma coisa? Já fiz 2 baixos elétricos. Caramba! Depois eu te mando as fotos. Manda. E nessa brincadeira de tocar música e tal, você também, né, começa a se envolver, mexer com software, primeiro para gravar, depois para editar alguma coisa que você filmou de você tocando e tal. E aí saiu, né, essas IAs, o Suno especialmente. No início era mais difícil usar e tudo mais, mas para quem tem um pouco de conhecimento musical, para quem dá para fazer muita coisa legal, né? Eu sei que existe um debate muito sério hoje sobre direitos autorais e tudo mais, mas eu acho que esse debate ele é mais importante do que as pessoas percebem do ponto de vista da indústria fonográfica. Como que você aprende a tocar um instrumento musical? Tocando outras músicas que você gosta, que você conhece. Isso, né? Você vai aprender a tocar guitarra, violão, se você não puder tocar música de ninguém? Não. Não vai. Não vai. Você vai virar um bom compositor se você não for um bom intérprete? Provavelmente não. Então como que você treina um algoritmo se ele não pode usar uma base de dados com resultado final de alguma coisa? Se isso for verdade, você não pode treinar um LLM com nenhum texto, porque todo o texto foi escrito por alguém. Como é que você ensina alguém a escrever se não pode replicar um texto? Se ele não pode ler um texto? Um ponto interessante. Não estou dizendo que, portanto, beleza, vamos se apropriar isso aí. Não é isso. E não tenho a pretensão de ser o cara que tem a solução mais... É um contraponto interessante, porque, né, quer dizer, ainda mais a indústria de mídia, a gente convive com isso, né? É um problema que, né, nossos textos, nossa produção é usada pelas LLMs e a gente não recebe nada por isso. Então, esse é o ponto. Mas é interessante isso que você está trazendo. Então, eu, particularmente, quando eu uso o Suno para fazer música, eu não estou fazendo música para publicar no Spotify e monetizar. O seu consumo próprio, beleza. Exatamente. Eu vejo uma ferramenta como o Suno como uma ferramenta de democratização para o processo de fazer música. Beleza. Eu sei tocar piano, eu estou aprendendo a tocar baixo, mas eu tenho que nascer de novo para poder cantar bem. Certo?
Se eu for aprender a tocar bateria para gravar uma composição, quantos anos eu vou ter que aprender bateria para poder tocar bateria como eu consigo fazer no som? Sim, né? sim. E aí eu vou ter que gravar guitarra, fazer solo, gravar o baixo, cantar o piano, a bateria. Para eu poder fazer. Né? Não, então, quantos caras no mundo, Prince, né? Quantos caras no mundo conseguem fazer isso e vão ter dinheiro para montar um estúdio próprio, gravar suas próprias composições e vai ficar bom? Talvez se eu fizesse só isso, eu em X anos conseguisse. Mas então, por que eu não posso usar um software que nem o Suno e em 5 dias eu tenho meia dúzia de músicas que seriam músicas que se eu tivesse condições, se eu soubesse tocar, eu teria feito assim. De qualquer jeito. E estou usando para o consumo próprio, não estou impondo isso para o meu vizinho. Bom, meu vizinho acho que ele escuta um pouco, né? O vizinho a gente vai chamar o vizinho do Beto aqui para ver. Mas eu não estou monetizando o dinheiro. Sim, beleza. Né? O ponto é, beleza, você chega lá, mas não, vou lançar isso como um disco. Ou enganar, falando assim, olha, usei a voz do cantor X e estou dizendo... Isso, aí é pior ainda. Aí é fraude. Aí é fraude aí mesmo. Claramente é fraude. Não, mas composições de Humberto Matsuda apoiadas por IA. Com todos os disclaimers, para quem quiser ouvir, né? Poderia até ser, mas eu nesse momento estou me preservando de não publicar nada para depois ninguém falar Obrigado, né? Até pela saúde mental das outras pessoas. Não, mas pô, o pouquinho que você me mostrou ali parece bem legal. Então, o grande lance que eu acho que é essa popularização, dar acesso, essa democratização, é você poder fazer a música que você gosta. Sim, fazer isso. Você não fica dependendo do seu artista favorito fazer a música que você gosta. Eu sou roqueiro. Quantas vezes a minha banda X lá, que eu curto pra caramba, lança um disco que você fica maluco, acha aquilo animal, passa um tempo, eles lançam um próximo álbum e não tem nada a ver com aquilo, e você fala assim, por que não fez igual? Agora, quando eu que faço, quando eu que faço, vai sair sempre do jeito que eu gosto. Eu não vou me decepcionar criando a minha próxima música de uma música que eu não gosto. Legal, entendeu? Boa. Então, todo mundo que tem interesse em mexer com essas coisas, uma hora aprende, uma hora consegue e vai fazer música que gosta. Legal. Aí é um bom ponto, um ponto mais filosófico, mas quer dizer, é questão da criatividade, né? Se isso turbina, para você então isso turbina a criatividade e não deixa a criatividade num loop. Vamos lá, eu acho que a criatividade tem mais dimensões que isso, né? O que eu estou dizendo é que eu não preciso aprender a tocar todos os instrumentos para poder gravar uma música que eu gosto. Uhum. E eu não vou, assumindo que eu estou fazendo música que eu gosto, fazer uma música fora do meu gosto musical. Uhum. Então, quando a gente olha hoje, e isso você pode ver geração após geração, sempre a geração anterior lamenta o gosto musical da geração próxima. E quando você liga o rádio, você vai escutar o que está na moda para a geração atual, né? Sim. Tem rádios de música antiga, tá? Mas via de regra, né? O que bomba é o que a galera... Isso. Se você não gosta desse tipo de música, você vai fazer o quê? Vai sentar e ficar esperando a sua banda favorita da década X voltar a tocar junto para lançar um disco, né? E da mesma forma, eu acho que tem muita gente criativa que gosta de música, mas não teve a oportunidade de ter exposição à cultura musical, aprender um instrumento. E aí, portanto, ela está proibida de produzir música porque não tem o acesso a uma aula de música, um professor, uma professora. Eu acho que é aí que está a beleza dessa democratização. Legal. Você não precisa saber tocar guitarra, nenhum instrumento para fazer música com IA. E aí você, porque não toca no instrumento, você não está obrigado a fazer uma música tosca, simples ou sem musicalidade, né? Agora, mesmo que você nunca tenha feito faculdade de música clássica, não toca violino, não toca, você pode fazer uma composição de música erudita. Talvez aí tenha um outro universo. Deve. Aí a outra... Não, mas acho que o Mozart, o Bach, eles não vão ficar chateados que você está... né? Os direitos autorais deles já morreram faz um tempo. Né? Beleza. Boa, beleza. Roberto, obrigado mais uma vez aí pelo seu tempo, pelo papo aí.
Obrigado mais uma vez pelo papo, pelo convite e desculpa mais uma vez de ter exposto esse universo. Negócio, cara, tá perdoado. Obrigado. É isso aí, continue acompanhando os papos, né? Por obra e conta de Humberto Matsuda do passado. Continue acompanhando o podcast MVP, né? Daqui no YouTube e nas principais plataformas de áudio. E lógico, se cadastre aí para receber a nossa newsletter todos os dias na sua caixa postal com o melhor, com a nata daí do mundo da tecnologia e inovação. Valeu!